Limiar da Esperança. O programa que te ajudará a entender os caminhos que Deus preparou para você, através da direção espiritual e do aconselhamento. Limiar da Esperança. A humanidade procura uma resposta, e esta é a melhor. Limiar da Esperança. Apresentação: Padre Luvanor Pereira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caro rádio ouvinte, você que nos ouve nesta hora, dileto internauta, mais uma vez chegamos até você com o programa Limiar da Esperança. Se me permite estar com você nesta hora, te agradeço muito pela acolhida. Se você me ouve pela primeira vez, te acolho também com muita alegria. Sou o Padre Luvanor, do clero de Uruaçu, em Goiás. Estamos no dia 13 de fevereiro, nesta quinta-feira de adoração, Ano Santo, Ano Jubilar, Jubileu da Esperança. Sejam todos bem-vindos ao tema do programa de hoje. No nosso programa de hoje vamos falar sobre empatia, o dom de se colocar no lugar do outro. O dicionário Aurélio define empatia como a capacidade psicológica de uma pessoa se colocar no lugar de outra para sentir o que ela sente e experimentar de forma objetiva e racional os sentimentos e emoções que esta pessoa vivencia. Já o dicionário Oxford a descreve como a capacidade de compreender e partilhar os sentimentos dos outros. Ou seja, empatia não é apenas entender o outro racionalmente, entendê-lo com a minha razão, mas senti-lo, percebendo sua dor e a sua alegria como se fossem suas próprias dores. Quero trazer aqui, caro rádio ouvinte, internauta, um breve panorama histórico sobre a empatia, onde compreendemos que o conceito tem raízes filosóficas antigas. Os estoicos gregos, como Sêneca, falavam da necessidade de compreender o outro para alcançar a harmonia social. No século XIX, o termo empatia foi criado pelo alemão Robert Wiechert na estética para descrever a capacidade de um observador de sentir uma obra de arte. Posteriormente, a psicologia adotou o termo, especialmente com Theodor Lipps, que a utilizou para explicar a forma como nos identificamos com os sentimentos alheios. Na história também há uma santa que falou muito bem sobre empatia. Ela é Edith Stein, que depois se tornou Santa Teresa Benedita da Cruz, filósofa e santa católica. Edith Stein estudou profundamente o conceito de empatia. Em sua obra sobre o tema da empatia, ela destaca que a empatia não é apenas um ato sentimental, mas um processo que envolve a razão e a vontade. Para ela, compreender o outro é um caminho para o amor e para Deus. Como ela era de origem judia e convertida ao catolicismo, Edith viveu esta empatia radicalmente ao partilhar o sofrimento de seu povo durante o Holocausto, morrendo em Auschwitz. Também temos a empatia em diversos contextos. Na medicina, por exemplo, um médico que apenas prescreve um remédio sem se interessar genuinamente pelo paciente não exerce plenamente a sua vocação. A empatia médica é essencial para um tratamento eficaz, pois o acolhimento e o entendimento do sofrimento do outro geram confiança e favorecem a cura. Inclusive se fala de tratamento humanizado, dentro dessa realidade da empatia. Hipócrates, considerado o pai da medicina, já ensinava que, abre aspas, curar algumas vezes, aliviar frequentemente, consolar sempre, fecha aspas. Na psicologia, empatia é fundamental no trabalho terapêutico. Carl Rogers, criador da abordagem centrada na pessoa, via a empatia como um dos pilares da terapia. Para ele, um bom terapeuta deve escutar sem julgamentos e se colocar no lugar do paciente, oferecendo assim um ambiente seguro para a transformação desta pessoa. Também pensar em nossas famílias, em nossos lares. A empatia constrói pontes entre pais e filhos, entre irmãos, entre casais. Muitos conflitos familiares nascem da falta de compreensão do outro. Filhos que não compreendem os pais por não se colocar no lugar deles
e entender que uma coisa é o papel do pai, outro o papel do filho. Há falta de empatia aí e até incoerência. Filho querendo ser o pai e pai que não assume o papel de pai diante dos filhos. Mas existem casos também de pais que não se colocam no lugar dos filhos, que precisam desse apoio dos pais, porque também nós somos filhos e um dia também fomos cuidados pelos nossos pais. Claro, não vamos entrar aqui nos pormenores de todos os traumas que foram gerados, dos filhos que crescem sem o apoio dos pais, eu não vou entrar nessa problemática, mas aqui para exemplificar aí essa realidade. Também, quantos casamentos se desgastam porque um ou o outro não consideram os sentimentos um do outro? A empatia na família é o que fortalece os laços e evita distanciamentos. Também poderíamos falar aqui de ambiente de trabalho, a empatia no ambiente de trabalho. É um diferencial essencial para aqueles que estão à frente da empresa, bem como dos funcionários, colaboradores. Empresas que incentivam a escuta ativa e o respeito entre seus funcionários criam um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. Ouvir o outro. Quantas conversas que saem, quantas fofocas que às vezes não se ouve, de repente não ouvindo aquele funcionário, aquele colaborador, ou mesmo o funcionário, o colaborador não ouve ali o patrão, e aí vira uma guerra dentro do trabalho, do ambiente, e os ambientes de trabalho cada vez mais pesados. Esse bom diálogo, ouvir, escutar, falar, a boa comunicação para esse tempo se faz necessário. Gestores que entendem as dificuldades e motivações de suas equipes geram um impacto positivo na sua própria satisfação profissional. Também, claro, a gente precisa falar da igreja. A igreja, como corpo de Cristo, tem a missão de ser um refúgio para os que sofrem. São Vicente de Paulo, São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá são exemplos de santos que fizeram da empatia um caminho para servir os mais pobres e abandonados. Também podemos ver alguns exemplos de empatia na Bíblia. Se vamos, por exemplo, para o Antigo Testamento, vemos lá em Gênesis 45, versículos 4 a 8, José do Egito. Naquele contexto, José, vendido como escravo pelos irmãos, sabemos de toda essa problemática, teve todos os motivos para se vingar quando se tornou governador do Egito. No entanto, ele se colocou no lugar de seus irmãos e os perdoou, vendo na sua desgraça um plano maior de Deus. Também no Novo Testamento, claro, Jesus, ele não apenas se compadeceu dos doentes, dos pecadores, dos marginalizados, mas literalmente se colocou em nosso lugar, assumindo nossa dor, nossos pecados. Como diz São Paulo, ele, existindo em condição divina, não considerou ser igual a Deus como algo a que se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo. Também Jesus chorou com os que choravam, conforme João 11:35, acolheu os pecadores, tocou os leprosos e, no auge de sua empatia, morreu na cruz para nos salvar. Vivemos, querido radiouvinte internauta, em tempos de individualismo exacerbado. A tecnologia nos conectou, mas também nos afastou emocionalmente. As redes sociais criam bolhas que reforçam nossas opiniões. Daí eu só me aproximo daqueles que têm a mesma opinião que eu. O outro que tem uma opinião contrária não me aproximo, tornando-nos menos dispostos a ouvir o outro. Mas não é isso que o Cristo nos ensina. O ritmo acelerado da vida moderna muitas vezes nos impede de parar para sentir a dor do próximo. O aumento da intolerância, da desigualdade e da violência são sintomas claros de uma sociedade que perdeu a capacidade de se importar com o sofrimento alheio. O que aprendemos diante de tudo isso que ouvimos? Aprendemos que a empatia não é uma fraqueza, mas uma força que transforma. O mundo precisa de mais corações dispostos a sentir com o outro, a ouvir sem julgar, a perdoar sem esperar retribuição. Se cada um de nós, eu e você, cultivar essa virtude da empatia, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, poderemos mudar ao menos um pouco o rumo da humanidade. Que esta palavra caia no meu e no seu coração e nos permita, nesta reflexão, transformar-nos a nós mesmos e assim transformar também aos nossos irmãos. Vamos rezar para encerrar o nosso programa. Senhor, dai-me um coração capaz de amar como Tu amas, capaz de chorar com os que choram, de me alegrar com os que se alegram,
que eu veja no outro o teu rosto e que eu jamais feche os olhos para a dor do meu irmão. Ensina-me a carregar as cargas alheias e a ser um instrumento da tua compaixão neste mundo. Obrigado, Senhor, por esta palavra de hoje. Amém. Amém. Agradeço você que nos permitiu estas palavras adentrar aí ao seu coração. Compartilhe esta mensagem com alguém para que ela sim chegue a mais corações. Fique com Deus e que a bênção de Deus esteja sobre você, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos encontramos no próximo programa. Fiquem todos com Deus. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O seu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Se esse conteúdo te ajudou, clique no botão Valeu aqui abaixo, faça a sua doação e ajude essa obra de evangelização. Deus te abençoe.